quis resgatar a maioria das coisas assim mais relevantes assim. Talvez eu não coube, né, todas, mas eu quis colocar as que mais foram relevantes assim. Não, eu acho que foram todos assim, todos que Eu eu queria pergunto colocar. porque às vezes tem algumas discussões, né, que acontecem e que vocês naquele momento eu não quis colocar. Por exemplo, só puxando pro agora, que se repercutiu muito. O pau quebrou, né? O pau quebrou lá na Arena do Jacaré, no jogo entre Cruzeiro e América, depois da partida, no vestiário do Cruzeiro. Eu imagino que, pelo vestiário do Cruzeiro ser tão próximo, fica muito próximo ali na Arena do Jacaré, ficou mais fácil de todo mundo ouvir. É normal, Léo, em jogos tão quentes e que acontecem derrotas, o jogador chegar chutando balde mesmo dentro do vestiário? Acontece, por várias vezes. Acontece, mas assim, são eventuais. Nessa trajetória nossa de 2017 não houve isso, não aconteceu. Embora a gente começou lá, os primeiros jogos da Copa do Brasil, que foram aqueles jogos de um jogo apenas, que empate era... A gente pegou volta redonda no primeiro jogo e a gente foi contando. Não teve assim nenhum momento. Episódio. Teve até episódios que nós perdemos, e aí eu citei algumas falas importantes, algumas coisas que foram legais, de equilíbrio, de ponderamento, de maturidade naquele momento, para que a gente pudesse alcançar a vitória. Briga, não teve, assim, não teve discussão. Você já viveu já isso existe, em algum vestiário? Várias vezes, várias. E aí você é um daqueles caras que, pô, galera, separa aí, vamos. Ou não. Ou você é desses que Tem hora que chega na também voadora. quando pisa no calo, né? Quando acende. A gente também tem os nossos momentos também. Teve um momento no Palmeiras, contar um momento do Palmeiras, que é o Kleber Gladiador, assim, o cara super sossegado, tranquilo, mas teve um dia que pisaram no calo dele também, que ele chegou no vestiário chutando balde, pô. Chutando balde com outro jogador lá e queria socar ele, dar soco. O treinador da época só virou Quem que era o costas, treinador? assim, o Filipão. O Filipão Só virou as costas e deixa o pau quebrar. Mas aí a gente chegou lá e separou e foi tudo bem. O Kleber Mas é um cara tranquilo mesmo. Sossegado. No trato, no dia a dia, ele é tranquilo. Sossegado, né? Olha, e aí passou isso aí, a quinta estrela, o quinto título da Copa do Brasil, virou livro. Depois o outro ano ainda foi bom, teve a sexta estrela. 2019 começou muito bem, foi campeão mineiro, mas depois o negócio desandou de uma forma que o Cruzeiro começou a partir dali mergulhar na pior crise da sua história. E você estava lá nesses primeiros momentos, o que você viu? Você chegou a imaginar que o buraco ia ser tão fundo assim? Porque começou ali, ganhou o Mineiro, aí teve a denúncia de tudo que estava acontecendo, que o Fantástico foi, a Gabriela Oliveira publicou, né? Oliveira, né? Não, Gabriela Moreira. Moreira, perdão, Gabi. Gabriela Moreira. Depois teve o Cruzeiro foi eliminado pelo River na Libertadores e tal, mas aí começou um buraco que terminou com queda para a segunda divisão, dívidas imensas que foram aparecendo, que culminou com isso aí, 3 anos na Série B. O que você conta dos bastidores dessa época, de um clima que era tão bom no Cruzeiro, que ficou tão pesado, que ficou tão difícil? Acho que o divisor de água foi a matéria, né, do Fantástico, né? A gente não tinha noção, né, até propriamente que a gente tinha ali a questão de vestiário. Depois foram abrangendo outras coisas que depois foram expostas, todo mundo ficou sabendo dessas questões. E aí ficou um negócio que ficou difícil de trazer algumas coisas, né? Que foram perdendo alguns elos, alguns eixos, algumas até hierarquias também, que acabou dificultando todo o processo. Mas a gente não tinha muita noção do que estava acontecendo depois que foram saindo as questões, que foram algo de cima para baixo, que isso dificultou bastante. Ô, Léo, então até aquela matéria, lá nos treinos entre vocês, comissão técnica, era vida normal? Assim, ninguém desconfiava de nada, ninguém achava que o Itair estava fazendo, o Itair e o Wagner, fazendo um tanto de coisa errada. Por exemplo, não tinha atraso de salário, os bichos, estava tudo ok. Estava tudo em dia. Tudo em dia. Libertadores... Quase invicto, né? A gente acabou... Não, saiu Perdeu não, o a Emelec. gente perdeu o Emelec. É verdade. Último jogo do campeonato. Saiu da Libertadores pro campeão, né? Que o com River foi campeão. 2 empates. Nos pênaltis e jogando bem, né? O segundo jogo jogou melhor que o River. Jogou melhor que o River. Exatamente. Jogamos melhor e, por detalhe, a gente não levou a vaga, né? E aí começou. Aí depois disso... E aí a gente estava até na semifinal da Copa do Brasil também. Inter, né? E até então tava tudo caminhando, né? Tava tudo... salário, tudo em dia, tudo certinho. E depois as coisas começaram, depois da
reportagem do Fantástico, assim. Era uma coisa que a gente não tinha noção, assim, foi algo muito salário mais abrangente. Começou a atrasar? E aí depois ainda, com os anos, principalmente em 2020, que eu decidi ficar no Cruzeiro independente, a gente não sabia se ia ter salário, não sabia se ia ter time, até porque o time que a gente treinava em 2020 era o treinador de goleiro como volante, o preparador físico como lateral esquerdo, não tinha time, então a gente estava esperando os meninos saírem da copinha para integrar ali o nosso time para começar o Campeonato Mineiro, né? E aí foi que também eu dei uma entrevista também falando que ia ficar e tal. Eu tinha 2 propostas do Bahia e do Santos. E aí eu pedi o Adilson para falar na coletiva. E aí foi um processo assim difícil assim também, mas as questões foram aparecendo, continuaram aparecendo também, que isso acabou sendo difícil também de reajustar, de blindar, de fazer essas coisas para que pudesse recuperar também. Mas foi um momento assim que foi muito importante assim para mim, porque eu fui bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, né, mais de uma década no clube. Muito feliz assim, todo esse momento, toda essa questão assim, cara, e que quando eu tomei a decisão de ficar no Cruzeiro assim, foi um momento que, cara, para mim surtiu às vezes um reconhecimento maior do torcedor do que provavelmente ser campeão brasileiro, assim, pelo outros valores, né, por gratidão, por caráter, por honestidade, por cara limpa, por dar cara para bater, por estar ali naquele momento e assim o reconhecimento do torcedor assim para mim foi algo até hoje, né, assim, para onde a gente vai eu gosto disso, eu vou na comunidade, vou nos empresários, vou no bairro legal, todo mundo recebe bem por causa disso, né? Eu acredito que vai muito mais além do que preço, salário, valores ou até mesmo, mas é pelo carinho, pela história, pela identificação, né? Pelo caráter, pelo profissionalismo que a gente foi encontrando e criando durante esse período, né, de 11 anos de Cruzeiro. Ô Léo, você falou a respeito desse ano de 2020 e a gente acompanhou muito de perto, vivendo todas essas situações que o Cruzeiro viveu. O que mais te chocou e te entristeceu? Você vendo, acompanhando ali de perto, junto com funcionários, com as pessoas que trabalham lá dentro do Cruzeiro, o que mais te deixou chateado, te chocou, quando você pensava assim, nossa, esse clube tinha tanta coisa e hoje eu estou vendo isso? Por exemplo, falta de salário para pessoas que trabalham na jardinagem, na rouparia. O que te deixou assim, impactado? O Cruzeiro foi mudando, né, nesse período assim, né, foi mudando a cara, foi mudando algumas coisas, até mesmo questões financeiras, né, isso foi prejudicando bastante. Mesmo depois, né, a vinda de outros presidentes, outras pessoas vieram também, continuaram com a promessa de que as coisas iam ajeitar, mas acabou também tendo essa dificuldade, né, de salário, né, com todo o rombo, com todas as questões. Tipo assim, eu não sei ainda, não conheço ainda, porque todo mundo que chega fala dessa questão difícil que o Cruzeiro passa financeiramente, com toda a dívida e tal. E aí chegam com esse mas e acabou tendo dificuldades, né? Acaba assim tendo dificuldades e aí a gente sabe até um certo ponto, depois a gente não sabe mais aquela questão toda, mas para controlar isso dentro de campo, vestiário, né, isso acaba sendo difícil assim, com todas essas dificuldades, principalmente até funcionários também, né? Ganham menos, geral, né? Geral.